vimos então domingo passado sobre o centurião Cornélio, né? Um romano, um comandante de uma guarda, de uma companhia grande de soldados, mas era um homem temente a Deus, né? Não era um judeu, não fazia parte daquele povo escolhido por Deus, mas era um homem temente a Deus, ele e toda a sua família. E nós vemos lá no capítulo 10, então, de Atos dos Apóstolos, que um certo dia ele estava numa das suas vigílias, numa das suas orações que ele havia aprendido com o povo judeu. Às 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Um anjo do Senhor apareceu a ele e disse a ele que era para ele mandar buscar a Pedro, a Simão Pedro, que estava na cidade de Jope. E ele então obedeceu prontamente a voz do Senhor, que o mandou buscar Pedro na cidade de Jope. E aí, chegando lá, antes disso, Pedro também teve uma visão. Deus deu uma visão a Pedro, aquela visão dos lençóis, né, do lençol que descia do céu, com aqueles animais que eram proibidos pela lei mosaica, animais impuros para se comer. E nessa visão, Deus falava com Pedro que era para ele matar e comer aqueles animais, porque aquilo que o Senhor torna puro, então passa a ser puro, não é mais comum e não é mais impuro. Então aí, quando Pedro chega na casa daquele centurião, existia ali um grande número de pessoas que já estavam esperando por Pedro, e eles tinham certeza que seria algo de Deus, né? E realmente foi. Pedro fez um sermão apresentando a Jesus, porque até então eles não conheciam Jesus. Eles conheciam o Deus maravilhoso, o Deus de Israel, que eles haviam aprendido com o povo judeu, mas eles não conheciam a Deus manifestado entre nós, né? Deus feito homem, Jesus. Então, Pedro apresentou Jesus àquela família, àquele povo, e aconteceu algo tremendo que nós vamos ver agora no capítulo 10, a partir do verso 44. Então, abram Atos 10, 44. Depois que Pedro faz então aquele discurso, dá aquela aula sobre Jesus, né, contando a eles que aquele que o povo judeu esperava, enfim, havia chegado. Então no verso 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Coisa maravilhosa. Pedro falava, e enquanto ele falava a palavra, enquanto ele proclamava o Evangelho, as boas novas, o Espírito Santo veio sobre aquele lugar, sobre homens romanos, sobre gentios, sobre aqueles que não faziam parte do povo escolhido, do povo de Israel. E o Espírito Santo então caiu sobre eles. No verso 45 diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, aqueles 6 que acompanharam Pedro desde Jope, aqueles fiéis da circuncisão que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ou seja, ali naquela casa, naquele lugar, houve um novo Pentecoste, houve um novo derramado do Espírito Santo, só que dessa vez em pessoas diferentes, em pessoas que não faziam parte daquele grupo, né? Aquele grupo selecionado. E essas pessoas então vieram com Pedro, ficaram admiradas, pois eles os ouviam falando em línguas. Então aqueles homens, quando receberam o Espírito Santo, aquelas mulheres, eles começaram a falar em outras línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: por acaso
Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que, assim como nós, também receberam o Espírito Santo? Ou seja, Pedro comenta ali com os seus amigos, com os seus irmãos: por acaso nós vamos recusar batizar essas pessoas, sendo que o próprio Espírito Santo de Deus já os batizou? Nós sabemos que existem 3 tipos de batismo: o batismo na água, que é o batismo do arrependimento, o batismo de João Batista; o batismo no Espírito Santo, esse quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas; e sabemos do terceiro batismo, que é o batismo de fogo, onde Jesus ele compara o batismo de fogo com o trigo e a palha do trigo. A palha também pertence à plantação, ao trigo, mas precisa ser queimado para que o trigo sobressaia, para que o trigo se purifica. Então Pedro disse: por acaso nós poderíamos recusar a batizar esses homens, pois eles já receberam até o Espírito Santo? E aí Pedro então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Então aqueles homens ficaram admirados de tudo aquilo que estava acontecendo. Para eles era uma novidade tremenda, falar de Jesus. E logo em seguida eles conheceram a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então eles conheciam a Deus Pai dos judeus, dos israelitas, passaram a conhecer o Deus Filho, Jesus Cristo, anunciado aqui por Pedro, e passaram a experimentar, a conhecer o Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês, amados, e para mim também: nós já conhecemos, nós já temos a experiência com essas 3 pessoas do nosso Deus maravilhoso? Você já teve alguma experiência com Deus Pai, falando com você de forma firme, porém de forma amorosa, como um pai? Você também já teve a experiência com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com Jesus? Jesus, aquele que vem, se encarna, se faz homem como nós, ou seja, ele passa a entender mais ainda, não que ele não entendesse, mas ele passa a viver na própria carne como nós, todos os nossos desejos, as nossas dores. Você já teve uma experiência dessa? Em ter ao lado Jesus? Você também já teve uma experiência com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o Deus, o Espírito Santo? Você sente que realmente Ele mora em você, Ele habita em você? Você sente mesmo isso? Aqueles homens passaram a sentir isso. Eles tiveram uma experiência com Deus Pai, quando eles conheceram os judeus, eles eram romanos. Eles tiveram uma experiência com Deus Filho. Pedro contou a eles sobre Jesus e eles creram. E eles tiveram experiência agora com Deus Espírito Santo, quando os tomou e eles começaram a falar em línguas estranhas. E com essas línguas estranhas também vieram, com certeza, todos os outros dons do Espírito Santo, que está disponível para cada um de nós. Continuando o capítulo 11. Agora vai acontecer algo interessante, Pedro era um dos 12. Ele era como se fosse assim o mais velho de todos. Todos os outros discípulos o respeitavam. Pedro era aquele que sempre estava à frente, tomava a iniciativa. Pedro era um verdadeiro líder entre os 12 discípulos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele era um líder entre eles. Cometeu muitas falhas, tomou muita coisa, que
talvez não tivesse nem na hora, mas ele foi e fez. Era um homem até ansioso antes de receber o Espírito Santo, né? Ele não podia ver uma coisa que ele já queria fazer. Lembram quando ele estava no barco, aquela tempestade, e de repente Jesus vinha andando sobre as águas, e Pedro não quis nem ficar no barco e quis ir até Jesus. Então, e o que aconteceu? Ele não teve fé suficiente e afundou, e Jesus o tirou. Então Pedro, um homem ansioso, né? Quando Jesus anunciou a eles que teria que padecer, que ia morrer, que ia ser entregue, Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor, de forma alguma, isso não vai acontecer. E Jesus até disse a ele: arreda-te de mim, Satanás. Essas coisas têm que acontecer, Pedro. Nós lembramos outras vezes, quando realmente Jesus ali na ceia disse que um deles iria traí-lo, iria entregá-lo. Pedro foi o que levantou e disse: de forma alguma eu o trairei, Senhor. E Jesus disse: Pedro, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E Pedro então abaixa a cabeça, mais uma do outro lado. E ali, quando Jesus leva aqueles homens junto com ele para o Jardim das Oliveiras, para orar junto com ele: olha, orem aqui, intercedam por mim, porque eu vou até ali falar com o Pai. Pedro era um deles. Fiquem acordados, orem. Quando Jesus volta, a ansiedade de Pedro o fez dormir. A ansiedade também faz dormir. A pessoa fica sonolenta. Então Pedro era aquele homem que, quando vieram prender Jesus, que Jesus só tinha falado de amor, jamais ele tinha dito que seria uma revolta à amada, né? Jamais Jesus disse isso. Pedro foi o primeiro que sacou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Pedro, Pedro, Pedro. E agora Pedro, como líder daqueles 12, iria ter que se justificar perante os outros discípulos. Por que ele batizou pessoas que não eram as escolhidas? Por que ele teve que batizar os romanos? A turma de Cornélio, o centurião romano. E vão pegar pesado em cima de Pedro. Vamos ler então aqui no capítulo 11. Chegou o conhecimento dos apóstolos. Alguém foi e fofocou para eles, né? E já imaginou como deve ter chegado. Vocês viram o que Pedro fez? Isso é antigo. Isso é antigo. Esse negócio de fofoca, de fazer essas intrigas, é coisa antiga, né? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas como é só para nós? Quando Pedro então subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, a turminha, os que eram da circuncisão o arguiram, ou seja, o questionaram de forma dura, o questionaram, o interrogaram, dizendo: Pedro, tu entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Acho que eles haviam esquecido que Jesus também tinha feito isso. Jesus também fez isso. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, ou seja, passo a passo. Tudo muito bem explicado. Ele disse assim: amados irmãos, queridos companheiros, eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas,
e vindo até perto de mim. Então Pedro agora ele vai ter que contar novamente toda a história, o que aconteceu, passo a passo. Pedro aqui a gente percebe que já era um homem transformado pelo Espírito Santo, porque em outras épocas com certeza ele diria assim: vocês não têm nada a ver com isso, o Espírito Santo me mandou fazer, eu fui e fiz. Mas não, Pedro começa a explicar. Então, quando aquele lençol baixou do céu, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. E ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, ele estava contando a visão: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda, ou seja, qualquer alimento que não seja um alimento puro, um alimento que realmente o Senhor me deu para comer. E Pedro continua: e segunda vez a voz do céu falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Se Deus purificou alguma coisa, está purificado. Isso sucedeu por 3 vezes. 1, 2, 3. Pedro explicando. E de novo, tudo se recolheu para o céu. O que se recolheu para o céu? Aquele lençol com aqueles quadrúpedes que o Espírito Santo mostrou a Pedro, que eram animais impuros, proibidos pela lei para que se comessem os judeus. E Deus deixou muito claro para ele: Pedro, se eu estou purificando, está puro. Eu pergunto, amados, por acaso Deus faria alguma coisa, Ele criaria alguma coisa que não fosse servir a nós? Nada. Tudo o que Deus criou é perfeito, é maravilhoso, é lindo e tem a sua utilidade. Um dia nós ainda vamos descobrir para que serve a barata. Um dia nós vamos saber disso. Não é verdade? Algum motivo tem. Deus não ia criar um bicho tão asqueroso como a barata. Quem aqui gosta de barata? Ninguém. Está vendo? Mas é uma criatura de Deus. Por acaso o outro pode criar alguma coisa? Não. Nada. Então, mas vamos voltar aqui. No verso 11 do capítulo 11, Pedro continua então explicando para os discípulos: e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para que se encontrassem comigo. Então agora Pedro vai contar que aquele capitão, aquele centurião, havia mandado buscar Pedro. E tinham 3 homens então que tinham vindo de Cesareia até a cidade que Pedro estava para se encontrar com ele. Então, diz Pedro, o Espírito me disse. Olha que coisa maravilhosa quem tem intimidade com o Espírito Santo. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E foram comigo também esses 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem, entraram na casa de Cornélio, e ele nos contou como havia visto o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Então Pedro também vai contar para eles agora que Cornélio também havia tido uma visão, que também era para que fosse buscar Pedro. Então tudo estava se encaixando. Pedro estava explicando passo a passo, estava se defendendo diante dos irmãos. Por que ele havia batizado aqueles homens ímpios? Então diz aqui, e ele nos contou que vira como um anjo em pé de sua casa. Ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será tu
e toda a tua casa salvos. Olha que coisa linda. Quando, porém, comecei a falar, aí Pedro está dizendo, mas aí, quando eu estava lá na casa deles, e quando eu comecei a falar de Jesus, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, lá no cenáculo, naquele dia de Pentecostes. Então Pedro explicou para eles, olha, esse versículo 15 aqui é fundamental. Ele diz, olha, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, da mesma maneira que veio sobre nós. O que significa isso, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Então me lembrei da palavra do Senhor quando me disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. No verso 17, pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus, não fazer aquilo que Deus havia mandado que eu fizesse? Então, os outros, ouvindo estas coisas, ficaram em paz e glorificaram a Deus, dizendo, logo, então, também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Sim, também para os gentios, também para os que estavam fora, também para os pecadores, também para os rejeitados, também para os marginalizados, também para aqueles que não fazem parte da nossa igreja. Sim, foi concedido arrependimento para a vida. É lindo isso, não é? Todos nós estamos dentro dessa palavra. Todos nós podemos receber ao nosso Deus como um todo. O que é receber Deus como um todo? É receber a Deus como nosso Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus poderoso. Recebemos a Deus como Jesus, aquele que veio morrer por causa do meu e do seu pecado, e receber o Espírito Santo, que, conforme Jesus disse, iria ficar no lugar dele aqui na terra, todos os dias. E eu lhes mandarei o outro Consolador, Jesus disse. Então essa é a experiência que nós precisamos viver. E essa é a experiência que nós precisamos contar para as outras pessoas. Nós precisamos contar essa experiência para outras pessoas. É chegar realmente para a pessoa e dizer, olha, você quer ter paz, você quer ter justiça e você quer ter alegria. Então eu vou te contar quem que pode dar essas três coisas. É um Deus que é Pai, que é Filho e que é o Espírito Santo. E aí a gente começa a contar. Que no princípio era o Verbo, que existia com Deus, que morava com Deus, que através desse Verbo todas as coisas foram criadas. Aí nós estamos falando de Jesus. E ele se fez homem, e aí ele ganhou um nome. Lá no registro, registraram Jesus. Deus feito homem. E esse Deus veio até aqui e falou de amor, e falou de justiça, e curou. Então nosso Deus é um Deus que cura. Ele cura qualquer tipo de doença, do físico, da alma, do espírito. E Jesus, andando por todo o povo, ele libertou a todos os cativos, expulsou os espíritos malignos, dando liberdade, quebrando as cadeias. Então o nosso Deus é um Deus que liberta. Então quando nós vamos falar desse Jesus para alguém, a gente vai dizer, o que te prende? O que prende você? Que tristeza é essa que você tem? O que está te prendendo?
É algum pecado que você não consegue se livrar? Então eu conheço alguém que vai te curar agora, vai te libertar agora. O que mais que te preocupa? É a sua família que está toda arrebentada? Então eu conheço um Deus que vai restaurar agora, porque é um Deus restaurador. O que acontece com você? Você não tem paz, você não consegue dormir bem, você tem insônia, você se sente culpado. Então eu vou falar para você de um Deus que tira toda a sua culpa, que te dá o sono, porque Ele é o príncipe da paz. Então é por aí que nós precisamos falar, apresentar como Pedro apresentou aqui para aqueles homens gentios, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus. E quando nós apresentamos Jesus, queridos, vem de forma sobrenatural, não por causa de nós, mas vem na outra pessoa o Espírito Santo, e é o único que consegue convencer aquela pessoa do pecado, do juízo. Quando nós apresentamos Jesus, o Espírito Santo vem e faz a parte dele. Então qual é a nossa parte? Abrir a boca. Para pessoas que a gente jamais imagina que vai receber alguma coisa, a gente abre a boca, fala. Às vezes nós saímos frustrados. Às vezes a gente fala de Jesus para alguém, a gente sai frustrado, porque a nossa vontade é que aquela pessoa naquela mesma hora falasse: eu aceito esse Jesus, eu quero para mim. Como é gostoso, eu já ouvi isso, eu quero esse Deus para mim, é bom demais. Mas muitas vezes também nós falamos e a pessoa fica com aquela cara de chuchu. Chuchu não tem gosto de nada, mas com camarão fica gostoso. Você já comeu chuchu com camarão? Não? Como então? Pega o camarãozinho, dá uma fritadinha nele antes, com azeite, sal, alho, e depois que tiver fritinho, Manuel, você coloca o chuchu picadinho. Tampa a panelinha e deixa o chuchu amolecer. Que delícia! Se você não gostar de chuchu, aí você tira o chuchu e come só o camarão. Mas eu gosto do camarão com o chuchu, porque o chuchu passa a ter gosto de camarão. Mas tem pessoas que olham para a gente com cara de chuchu quando a gente fala de Jesus, e aí a gente sai frustrado. Mas uma coisa é certa: quando a gente fala, a gente está usando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, existe aí um segredo, um mistério tremendo. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. O que é uma semente incorruptível? É uma semente que não se corrompe. Incorruptível, não se corrompe. Se eu pegar uma semente de melancia e deixá-la por muito tempo em algum lugar, ela se corrompe, ela apodrece, ela seca, ela perde a validade dela, ela tem um prazo de validade. Uma semente de feijão também pode apodrecer, mas a semente da palavra de Deus, ela é incorruptível. Isso significa que quando ela é lançada, ela não volta sem produzir o fruto. Quando vai ser, não sei. Mas aquela pessoa com cara de chuchu, que ouviu você falar de Jesus, na escola, onde quer que seja, um dia aquela semente vai germinar naquela pessoa. E pode ser que você nem veja. É uma pena, né? A gente gosta de ver os frutos. Quem planta geralmente gosta de ver, né? Mas a Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas só Deus dá o crescimento. Então essa semente é incorruptível. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Cuidado para não se tornar um crente chato. Certo? Cuidado. Mas seja persistente. Mas sabe que até dos crentes chatos, às vezes a gente precisa. Não é verdade? Às vezes um crente chato chega e prepara o caminho. Aí depois você chega, um crente bonzinho,
né? Vai lá todo simpático, mas aquele crente chato já preparou o caminho. Isso acontece muito aqui. O Vicente faz a parte do crente chato e eu faço a parte do crente bonzinho. Você estava pensando nisso, né? Então, eu também lembrei disso. É verdade, você fica ali, Vicente, não fica pegando perto dessa pessoa, Vicente. Aí depois eu chego para conversar com a pessoa, eu até dou, mas meto o pau no Vicente, você é meio chato, não liga não. Mas a pessoa já está com aquela semente dentro do coração, isso é maravilhoso, né? E outros aqui, né? Quer ver um outro crente chato? O Giovanni. Ele não está aqui, então eu posso falar à vontade, né? Ele é um crente chato, mas ele prepara o caminho, né? A Yara é outra crente chata. Ali no salão dela, ela é uma crente chata. Tem até uma pessoa que ela me contou que fica doida da vida com ela. Mas essas sementes que estão sendo plantadas, elas são incorruptíveis. Por que eu estou insistindo nisso, amados? Porque Pedro aqui, ele teve que se justificar para os outros. Porque ele levou a palavra de Deus para um lugar onde não era comum para eles aqui levarem. Nós precisamos levar a palavra de Deus, apresentar Jesus. Quando nós apresentamos Jesus, é porque Deus Pai já preparou o caminho. Olha que coisa linda. Mas Ele quer usar a minha boca, a sua boca. Aí nós falamos de Jesus. Aí nós falamos de Jesus e ou imediatamente, ou logo em seguida, ao tempo de Deus, o Espírito Santo vem e age. Aí é perfeito, é completo. Aí é perfeito, é completo, é totalidade. Amém? Eu vou dar continuidade em mais uma partezinha. Diz assim, olha, no verso 18: e ouvindo essas coisas, ficaram em paz, né? Os discípulos ficaram em paz, glorificaram a Deus. Eu acredito que foi uma festa, aleluia, glória a Deus, uhul, né? Rei, né? Tudo que podiam ter direito ali, dizendo: uau! Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, no verso 19, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Antioquia era uma província romana, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles aqui, eles estavam somente anunciando a palavra, falando de Jesus, aos que eram judeus, esses que foram dispersos. Vocês lembram, né? Quando mataram Estevão apedrejado, houve uma dispersão, cada um foi para um lugar. E esses que foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, eles só anunciavam a palavra para os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então agora eles estão enviando alguém que teve a experiência com os gentios. Eu ouvi falar que também esse nosso Deus ele iria se manifestar aos gentios, e mandaram então Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom. Olha, Barnabé havia sido escolhido lá atrás, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente, não foi pouca gente, muita gente. Continuando no 25: e partiu para Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Lembra de
Tendo-o encontrado, então Barnabé encontrou Saulo. Oh, Saulo, que bom te ver. Vamos comigo para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja de Antioquia e ensinaram numerosa multidão. Já pensou? Um ano se encontrando quase todos os dias com Paulo e Barnabé. É bom demais, né? E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Mais um pouquinho. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, no meio desses discípulos, esses homens de Deus, existiam também profetas do Novo Testamento. Então, naqueles dias desceram alguns profetas, vieram de Jerusalém alguns profetas para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo,